Então, nós vamos conversar sobre diagnóstico, sobre o processo diagnóstico e testes diagnósticos. O processo diagnóstico envolve, vamos dizer assim, dois modelos. O reconhecimento de padrões, e que vai estar sempre presente, mas em alguns, quando os padrões não são muito claros, o diagnóstico probabilístico passa a ter uma importância maior. Nesse processo diagnóstico, é importante que se evite fechamento prematuro de diagnóstico. O fechamento prematuro significa ter uma certeza ou aceitar um diagnóstico quando as evidências não são suficientes para concluir sobre esse diagnóstico. Esse erro representa o erro mais frequente de erro médico da parte de diagnóstico, o fechamento prematuro. E ele ocorre tanto com indivíduos com uma menor experiência, vamos dizer, um estudante de medicina, um médico residente, ou um médico mais experiente, com muitos anos de prática. Esse erro está presente e é importante que se procure evitar o fechamento precoce, prematuro diagnóstico, que muitas vezes pode ser muito grave. Fechar um diagnóstico e deixar de tomar condutas adequadas para aquele determinado diagnóstico do paciente. Bom, aqui está o que seria padrões. Alguém poderia comentar sobre esses padrões? Lembram alguma condição, alguma síndrome? Sem dúvida nenhuma, o professor Carlos aí, pessoas mais experientes, pode reconhecer. Esse padrão aqui. Isso. Carlos, quer comentar? Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu estou observando os alunos aqui estão respondendo. Já dou esse pronunciar o paciente da direita, né? Pois é. O quadro de herpes zoster, Joana e Maria falaram Dona Maria e Gabriela. E esse face da paciente, essa distribuição isso. de Também gordura. elas responderam aqui e o faces, o xingoide, né? Sino de Cushing, que eles colocaram aqui. Muito bem. Obesidade central, GIBA, os padrões que a gente tem do diagnóstico. Então, você vê que os nossos estudantes, eles reconhecem, né? Porque isso passa a ser uma coisa vista nos livros e passa a ser vista na prática. Você vê muito, Carlos, lá na sua prática de câncer? Bastante, né? Reativação de herpes zoster ou de vírus herpes é muito comum durante os tratamentos, nos tratamentos de imunossupressão em geral, né? Mas na parte oncológica a gente tem com recorrência mesmo. Os pacientes começam a tratar, ou até como abertura do quadro clínico da parte oncológica, como algumas neoplasias, elas são realmente imunossupressoras, ela tem atividade de imunossupressão. Não raro os pacientes podem abrir o quadro com um herpes zoster muito intenso ou um encefalite por herpes, e aí vai investigar, tem alguma malignidade subjacente. Mas com certeza, não é raro não. Alguns pacientes, inclusive, a gente precisa fazer profilaxias com antirretroviral para não ficar tendo reativação de casos de herpes. Pois é, quer dizer, o reconhecimento desse padrão não fecha basicamente só esse diagnóstico. Você tem outros problemas que podem estar associados com isso, inclusive câncer, né? Como você está colocando, né? Situações de imunodepressão, câncer, né? Não é isso? Exatamente, professor. Exatamente isso, com certeza. Ok. Então, padrões não claros. Sempre a gente está lidando com padrões, porque se você vê um doente se queixando para você que tem dispneia os esforços e progressivamente essa dispneia vai ficar em menos esforços, você reconhece que isso é um padrão que lembra para você uma possibilidade do paciente ter ciência cardíaca. Mas
já entra, como entra várias possibilidades diagnósticas para uma condição como essa, você já passa o padrão de raciocínio probabilístico ter mais destaque nessa situação. Então, o raciocínio probabilístico do diagnóstico, você tem dados clínicos iniciais, dados de história, de exame físico. Na verdade, durante todo o processo de coleta de dados, de exame do paciente, você está elaborando, você está levantando problemas, você está elaborando possibilidade diagnóstica. Esses dados vão gerar, inicialmente, uma probabilidade, vamos chamar ela de pré-teste, porque ela é pré em relação ao que vem de informações posteriores. Então, você tem os dados iniciais, que geram probabilidade, seria a probabilidade pré-teste, e novos dados coletados, informados pelo paciente, vindos do exame físico, ou posteriormente da avaliação complementar de exames laboratoriais, você transforma a probabilidade pré-teste em pós-teste. Lembre que uma probabilidade pós-teste é uma pré-teste de informações que vêm posteriormente. Então, esse é um processo muito interessante, né? Porque você vai usando novas informações para modificação de probabilidades. Então, o problema clínico, né, é tão importante que eu passei o material para vocês, né, e naquele livro que eu tenho usado muito, dado exemplos, está lá destacando isso aqui. O problema clínico representa um ponto de início da abordagem probabilística do diagnóstico. E problema a gente define o seguinte, quer dizer, nós estamos querendo reduzir erro por fechamento precoce, né? Aceitar que o paciente tem um diagnóstico quando você não tem as evidências suficientes para isso, né? E você pode ter um caminho, inclusive, de abordagem de tratamento inadequada por aceitar um diagnóstico sem que você possa reunir as evidências suficientes para isso. Então, o problema clínico, colocamos da seguinte forma, nesses cuidados de evitar fechamento precoce do diagnóstico. Ele é o nível mais alto de certeza, contrastando com a suspeita diagnóstica. Então, nós estamos fazendo um contraste aqui do problema com aquilo que pode ser a suspeita diagnóstica para aquele problema. Lembre você que o problema já pode ser o diagnóstico final. Se é um problema diagnóstico final, então você não tem uma suspeita, porque se você diz que a insuficiência cardíaca do paciente é secundária a uma cardiopatia isquêmica, por uma estenose da artéria coronariana principal, você já está definindo o diagnóstico final desse paciente, e esse é o problema. Então, o problema também pode ser o diagnóstico final. O que estamos colocando é a certeza, diferenciando o problema clínico da suspeita diagnóstica. Então, vamos colocar aqui esse exemplo. Um homem de 60 anos, 6 meses ele apresenta dispneia aos esforços, evoluindo para dispneia em repouso, tem um pulso de 106, é um pouco acelerado, mas não é algo importante para constituir, digamos, um problema clínico, né, desse paciente. A própria insuficiência cardíaca pode levar um pouco essa frequência cardíaca. Esse paciente está com a pressão normal, tem estágios jugulares até o ângulo da mandíbula, põe ele em 45 graus, tem terceira bolha, enfoque mitral, não tem sopros, tem estertores crepitantes em bases pulmonares, a hepatomegalia dolorosa, tem edemas e melhora acentuada da dispneia da congestão pulmonar pós-diurético. Bom, colocado esse problema aqui, primeiro, como é que você descreveria esse problema? Alguém quer comentar? Nós temos
Se você tiver dados suficientes para dizer que esse paciente tem insuficiência cardíaca, você pode colocar o problema como insuficiência cardíaca, né, desse paciente. Então, problema de insuficiência cardíaca congestiva. Porque os dados clínicos me permitem dizer isso aqui. O paciente, a forma como ele evolui, a presença de terceira bulha, que não é algo comum no indivíduo normal ou sem insuficiência cardíaca, estertores crepitantes, e ele melhora com diurético, né? Quer dizer, ele tinha encharcamento pulmonar, ele tinha congestão pulmonar. Então, o problema desse paciente, você está no nível de certeza de insuficiência cardíaca congestiva. Você não pode, com certeza, claro, agora você caminha para o contexto de suspeita diagnóstica. Qual é a causa dessa insuficiência cardíaca? Né? Então, possibilidade diagnóstica. É uma miocardiopatia ou é uma cardiopatia isquêmica? Bom, não tem nenhuma, você não encontrou sopros, algo que possa indicar uma doença orovalvular, né? Mas é um homem de 60 anos de idade, cardiopatia isquêmica, mesmo sem dor, né, sem manifestação de angina, e uma miocardiopatia, né? São possibilidades. Então, vamos ver uma outra situação aqui, né? O paciente tem 60 anos de idade, 6 meses com dispneia de esforço. Lembra que o outro caso também, o paciente tinha 6 meses com dispneia de esforço. Está com pulso de 90, pressão arterial normal, exame do precórdio não tem bolhas extras e não tem sopros, aparelho respiratório normal, abdômen normal. Bom, você pode suspeitar de insuficiência cardíaca nesse paciente, mas você não pode, nesse caso aqui, dizer com segurança que ele tem insuficiência cardíaca. Então, o problema vai ser colocado no nível anterior a essa definição que ele tem insuficiência cardíaca, né? Vamos dizer assim, no nível mais baixo, né, de discernimento. Então, o problema aqui é dispneia aos esforços. O problema é dispneia aos esforços. Insuficiência cardíaca, nesse caso, passa a ser uma suspeita diagnóstica. Mas você, nesse caso aqui, você não tem como afastar uma doença pulmonar. Então, pneumopatia seria uma suspeita diagnóstica. Okay? Algum comentário, pessoal, até aqui? Ok. Eu ia colocar esse caso aqui, ainda sem colocar todo aqui. Vou imaginar aqui. Aqui é um paciente de 25 anos, de zona rural, da Bahia, relatando 4 meses. Faltou colocar ali, 4 meses de febre. Então, aí coloca aí, 4 meses de febre. Faltou escrever ali. E com hepatomegalia volumosa, né? Então, nesse caso, quais seriam os problemas que a gente colocaria para esse paciente? Coloque aí nas anotações de você, 25 anos de zona rural da Bahia, relatando 4 meses de febre, faltou aqui, de febre, e no exame você detecta uma hepatomegalia volumosa desse paciente. Então, 4 meses, diz para você, febre prolongada, né? Se ele tivesse já uma avaliação muito detalhada dessa febre durante semanas, não chegasse à conclusão, você pode dizer febre de etiologia obscura, mas ainda não caracteriza isso aí. Eu não estou dando dados de avaliação dessa febre. Então, tem febre prolongada e hepatosplenomegalia. O que vem, você pode suspeitar, mas não pode dizer que o paciente tenha calazar ou tenha enterobacteriose sepsêmica prolongada, mas entra nas suspeitas diagnósticas. Ok? Visando esse cuidado, né, de separar problemas, suspeitas e desenvolver um modelo de formação que seja
adequado para o bom segmento do paciente, né? E reduzir erros, não só diagnósticos, mas erros de tomada de decisão. A Lawrence Weed apresentou na década de 60 um modelo de prontuário que eu refiro lá naquele material que eu escrevi para vocês de problema clínico. Esse é o modelo atualmente adotado em diversos centros médicos de todo o mundo, né? Ele, então, publicou no New England Journal of Medicine na década de 60. Né? Eu vim tomar conhecimento desse modelo na década de 70 e é o modelo que eu uso. Né? Sempre usei todos os serviços onde eu só trabalhei, mas orientei, aulas, e tem um manual que eu me refiro aqui e passarei para vocês. Esse é o manual, a capa do manual de prontuário orientado por problemas e evidências, né? Tem essa sigla de POP, né? E tem esses dois aspectos desse prontuário, né? Que é a lista de problemas. Então, você vê, pegando aquele paciente, né? Está lá no manual como exemplo, né? Ele tem febre prolongada, né? Está aqui, que é um problema ativo, a data que o paciente informou que o início desse problema, uma esplenomegalia, anemia, tinha uma insuficiência renal e tinha uma hérnia umbilical que foi operada no passado, está aqui com problema nessa coluna aqui de resolvido inativo. Então, esse prontuário se destaca pelo conceito de problema, né? Separar até onde vai a evidência para você definir algo com certeza, e o que vem depois é suspeita. A lista de problemas, essa lista de problemas, inclusive, fica na frente do prontuário. Se elaborou essa lista de problemas, ela fica na frente do prontuário, né? Forma quando você pegar o prontuário, se for um prontuário eletrônico, você tem isso lá no prontuário eletrônico, essa lista, né? Forma que fica fácil você, uma olhada rápida, verificar o que é que está nessa lista aqui, são problemas, né? Se aqui tiver escrito calazar, então você sabe que a febre, você pode febre prolongada, e aqui você podia botar uma seta, botar calazar. Se ele está nessa lista aqui, isso significa que tem certeza. Okay? E aqui, então, a evolução. Se a evolução é feita de forma que você sempre coloca os seus pensamentos, a gente sabe o que é, como está evoluindo do ponto de vista probabilístico o seu pensamento. Então, você tem aqui, essa aqui seria a sua evolução. Você está dizendo que o paciente tem febre prolongada e você colocou aqui uma seta salmonelose septicemia prolongada. Significa o quê? Que isso foi confirmado. Vamos ver isso aqui, como é que se aparece em algum lugar. Primeiro, aqui está na lista aqui insuficiência renal. Essa lista vai ser atualizada, porque tem aqui insuficiência renal. Você não dizia se era aguda ou se era crônica, e apenas tinha ureia e creatinina aumentadas. Mas aqui está dizendo que é aguda. Então chegou a essa conclusão. Normalmente expandiu o doente, ureia e creatina normalizou. Então, então aqui está dito aqui. Vamos aqui. Aqui o S, o O, o A e o P. O S é das manifestações que o doente se refere, sintomas. O O são os dados objetivos, os dados de exame físico, os dados de exames laboratoriais, os dados de imagem, vão estar aqui, certo? E o A aqui é de avaliação. Na avaliação, você está dizendo que foi confirmado o diagnóstico de salmonelose septicemia prolongada. O paciente estava com 3 dias sem febre e a insuficiência renal reverteu após a hidratação do paciente, né? E aqui o P são dos planos. Manter o tratamento com ciprofloxacina. Olha que você não escreveu páginas e páginas de evolução, né? Quer dizer, poucas palavras, mas bastante informativo.
Muito bem. Pergunta aqui: é possível aprender a aprimorar a habilidade de estimar a probabilidade diagnóstica? Sim. Aqui, esse artigo aqui é publicado no New England sobre estratégias educacionais para promover o diagnóstico clínico. Tá? Esse artigo chama a atenção de um modelo de se ensinar que é baseado em representação de problema. Eu diria para vocês o seguinte: mesmo que você esteja, por exemplo, numa escola em que não seja feito dessa forma, todos nós podemos fazer isso no nosso aprendizado. O que é representar o problema? Você coloque o que é essencial. Você tem uma história, um exame físico, conhece dados laboratoriais do paciente e tal, mas a sua capacidade de representar em poucas palavras o problema desse paciente. Seria representar o problema. Então, você tem aqui, por exemplo, esse exemplo está nesse artigo. Você representa uma situação de um paciente de início agudo, de um problema recorrente de dor monoarticular. Né? Então, é dor monoarticular, mas ele já teve isso várias vezes. É recorrente. É um homem de meia idade. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui um pouco. Então, opa. Então, aqui foi colocado nessa interseção a possibilidade de gota, né, para explicar essa representação de problema, um quadro infeccioso ou osteoartrite. Tem alguns achados são mais característicos de uma determinada condição, outros de uma outra condição, né? E alguns estão na intersecção, né? A intersecção daqui foi dor articular, monoarticular. Mas algumas situações são mais de início agudo, algumas situações são mais, mais de início rápido, agudo e recorrente. Algumas situações são situações crônicas, algumas situações são mais poliarticular do que monoarticular. Então, isso vai ajudando a colocar probabilidades maiores ou menores para determinadas situações. Então, usando essa forma, esse modelo, né, como ficaria a situação aqui, trazendo o nosso exemplo, né? Um paciente jovem de zona rural da Bahia, com apresentação crônica de febre, né? Febre que faltou, eu não coloquei naquele slide, mas o paciente tem uma apresentação crônica de febre, com hepatosserogalia volumosa, tinha anemia, tinha contagem normal de leucócitos e plaquetas e ausência de gânglios com características patológicas. Então, repare que isso aqui é uma sentença que você coloca. Né? Você pode fazer isso, o estudante, o residente, na apresentação de um caso, no ambulatório, na enfermaria, pois o preceptor pode perguntar para você mais informação, tal, mas você condensa. Né? Isso é importante para o seu pensamento, o seu raciocínio. Se você tem um caso complexo e você coloca o que é relevante em uma sentença, então você representa o problema. E você tem aqui calazar, enterobacterial sepsia prolongada e linfoma não Hodgkin. Vou até aproveitar aqui, sempre é bom, eu gosto de aproveitar as pessoas das áreas. Né? Aqui, esse problema aqui desse paciente, representação, calazar, enterobacterial sepsia prolongada, sem dúvida nenhuma, seriam os pensamentos mais termos probabilísticos, né, do indivíduo que vem de zona rural, hepatosplênico. Ok? Linfoma cabe aí, Carlos? Fred? Está Tá ouvindo? ouvindo, professor? Tá ouvindo? E aí eu coloquei linfoma não Hodgkin. Sim, sim, sem dúvida, né? Uma das causas de você ter hepatosplenomegalia em pacientes jovens
um quadro febril associado, que a gente chama de sintoma B, né? Febre, sem dúvida nenhuma, um diagnóstico diferencial. Não, isso acontece. O paciente interna com quadros que se suspeitam de calazar, aí tem falha terapêutica, ou algum curso de antibiótico que mantém-se com febre. Muitas vezes você tem uma superposição de doenças, você colocou ali as esferas, né, que sintomas são muito parecidos, e aí você trata, e o paciente continua, você vai fazer uma biópsia esplênica, vem linfoma, infiltração por linfoma. Então, com certeza, diagnóstico muito bem colocado. Ok. Então, eu coloquei aqui o que poderia estar nessa intersecção, quer dizer, intersecção tem febre prolongada, né? O linfoma não Hodgkin, o linfoma aqui, os gânglios que não estão presentes, se tivesse presente, aumentaria essa possibilidade, concorda? De linfoma não Hodgkin. A calazar, a pancitopenia é mais característica do calazar do que das outras situações. O linfoma, se tiver invasão medular. E enterobacteriose septicemia prolongada, a ausência de leucopenia fala a favor, mais a favor de calazar. Né? O que junta todos eles aqui, menos, talvez um pouco menos o linfoma, é ter hepatosplenomegalia tão acentuada. Né? Então, aqui, vamos para agora para esse quadro, que seria um quadro... Qualquer hora que você quiser comentar, Carlos, ou qualquer estudante, pode ficar à vontade. Então, nós temos aqui calazar, enterobacteriose septicemia prolongada e linfoma não Hodgkin. Bom, que pontos seriam interessantes para a gente ir trabalhando dentro do diagnóstico probabilístico? Calazar. Qual é a epidemiologia? Calazar, enterobacteriose septicemia prolongada, linfoma não Hodgkin. Aqui você vai ver a idade que mais ocorre em cada uma dessas situações, né? O caráter regional, né? Se você tem locais onde tem uma prevalência mais alta de calazar e enterobacteriose septicemia prolongada, então aqui, né, vocês vão olhando isso aqui. Olha, uma coisa que vocês estariam pegando uma situação como essa e estudando, né? Estudando, não precisa anotar aqui tratados de páginas e páginas, mas pegar os pontos mais importantes de cada situação, né? Você vê que a enterobacteriose septicemia prolongada, se o paciente é um paciente que tem uma história que você vê que ele é exposto à extosomose, isso vai aumentar a possibilidade, porque a gente vê enterobacteriose septicemia prolongada, principalmente salmonelose septicemia prolongada em pacientes hepatosplênicos extosomóticos. Ele pode ter hepatosplênico extosomótico e ter desenvolvido enterobacteriose septicemia prolongada. Algumas situações, como o calazar, é mais crônica, a enterobacteriose septicemia prolongada também, mas pode ter alguns casos de apresentação subaguda. E o linfoma pode ser um aparecimento também crônico, mas pode ser de um aparecimento rápido também. Os sintomas e sinais que são mais característicos de cada situação, já chamamos a atenção de algumas, e o laboratório. Né? Então, esse outro quadro ajuda também se vocês associam da seguinte maneira. Juntando esses dados, né? Epidemiologia, a forma de apresentação, os achados clínicos que são mais característicos de uma situação ou de outra, como está os aspectos dos exames complementares. Então, você está colocando aqui que é muito alta, probabilidade muito alta, ou alta, intermediária, ou baixa, ou muito baixa. Né? E aqui, o que é que ajudaria você dizer com a probabilidade muito alta? Os achados de todos são todos compatíveis com aquela situação. Você tem, os achados são todos compatíveis com calazar. Ou os achados são todos compatíveis com salmonelose septicemia prolongada. Né? Não tem achados que rejeitem. Né? Você não espera que aconteça uma determinada alteração num paciente com tal condição. Então, isso vai reduzir a probabilidade.
tem achados que são específicos daquela situação mais do que as demais. Então, aí você vai dar uma probabilidade bastante alta, né? Até você reduzindo isso, você tem a probabilidade intermediária, por exemplo, vai cair aqui, os achados são compatíveis, mas alguns não são muito frequentes e não são específicos. Não tem achados que rejeitem, então vai cair mais numa probabilidade intermediária ou uma situação que cai numa probabilidade muito baixa para aquela situação. Então, os achados tendem a rejeitar aquela situação. Então, a probabilidade vai ser muito baixa, menor do que 10%. Né? Ok? Essa proposta aqui eu coloco a referência para vocês verem. É interessante colocar isso porque, para um estudante que está começando, você tiver um médico experiente, né? Você tem um médico como o professor Carlos, ele recebe pacientes lá na prática dele, inclusive encaminhados, né? São encaminhados para ele. Então, são pacientes que, com aquela condição, que às vezes já passou por alguns outros colegas e tal, e ele encaminha para ele, né? Então, naquela prática, determinar probabilidade, a experiência pesa muito alto, né? Mas o que nós colocamos aqui é que aprender a trabalhar com probabilidade é algo que pode ser também ensinado também, né? Se você não apenas aprende doenças, mas você aprende a fazer diagnóstico diferencial de doenças, né? Então, você vai, ao longo do tempo, aprimorando a fazer isso aí. Obviamente que na sua prática, mas a prática tem que ser cuidadosa. Porque se a prática não for cuidadosa, você pode cair no erro de fazer fechamento precoce de diagnóstico, né? Eu vi muito fechamento precoce de diagnóstico trabalhando em serviço de emergência. Em serviço de emergência, o paciente tem características muito sugestivas de apendicite e o médico, às vezes, leva o doente para o centro cirúrgico já numa certeza muito absoluta que esse paciente tem apendicite. E você abre e você não encontra coisa alguma. Obviamente que isso pode acontecer mesmo, quer dizer, né, uma laparotomia chamada de branca, mas às vezes tem um dado clínico que ajuda você a dizer, não, vamos investigar um pouco mais, né? Do que fazer uma abertura de abdômen desnecessária, né? Às vezes a gente vê coisas assim. Eu já vi na prática, por exemplo, depois que abriu, viu que o doente tinha uma bexiga muito grande. Então, a dor que esse paciente estava tendo, né, o doente tinha um problema de compressão medular e ele estava fazendo bexiga neurogênica. Então, são coisas, obviamente, são exemplos assim, um pouco fora da curva, mas é interessante a gente chamar a atenção. Carlos, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você está com... Não, é isso mesmo, professor. Essa questão da emergência que o senhor colocou, como a situação lá, né, tem uma demanda de diagnóstico inicial, muitas vezes você se vê impelido a fazer um diagnóstico rápido, que não é possível, né? E eu sou, por coincidência, eu ia contar a história exatamente disso, de uma paciente que tinha uma história de perda ponderal, passou comigo uma avaliação oncológica de 6 meses, tinha perdido 15 quilos, e para investigar malignidade, né? E a gente fez uma avaliação inicial, aparentemente nada oncológico, parecia ser uma coisa mais nutricional, e tinha encaminhado para um gastroenterologista para fazer uma avaliação. Essa paciente, ela teve um quadro abdominal, foi para emergência em Salvador, e aí o quadro abdominal, perda ponderal, foi para laparotomia, né, para fazer a investigação, e veio, como você falou, uma laparotomia branca, não tinha nenhuma lesão, nenhum tipo de operação orgânica, e aí se revelou depois que ela tinha doença celíaca, né? Pois é. Ela tinha perda ponderal e dor que poderia, obviamente a paciente não se ajudou, né? Ela foi procurar emergência, ela era muito solicitante, botou na cabeça de doença grave, e aí acabou indo com cirurgia desnecessária. Mas essa questão do afã de você correr para resolver logo, sem se esmiuçar um pouco mais o diagnóstico, né? Pois é. Não tenha dúvida que em algumas situações nós temos que ser rápidos em tomada de decisões, né? Porque nós estamos diante de situações em que o paciente pode vir a falecer rapidamente, né? Se você não toma uma decisão rápida. O problema em si leva você a tomar decisões, mesmo quando você ainda vai
esclarecer a causa do problema posteriormente. Né? Mas, muitas situações, você tem realmente que pensar se você realmente voltou, conversou de novo com o paciente, examinou de novo o paciente, ou alguma avaliação que ainda é necessária para fazer para o paciente, do que ingressar no erro diagnóstico por um fechamento precoce. Né? Quando a gente fala de testes diagnósticos, nós não estamos falando apenas de exame laboratorial. Né? Quer dizer, embora seja usado o termo testes, né, diagnósticos, né, bota aqui um S aqui depois de diagnóstico, né, no plural, estudo de testes diagnósticos, mas dados que vêm da história do exame físico entram também nessa classificação de testes diagnósticos. Você quer uma amostra que seja representativa do diagnóstico diferencial, já que falamos de abdômen agudo, né? Se você quer avaliar, um estudo para avaliar dados, ou seja, que são indicativos de apendicite aguda, ou quiser avaliar qual é o valor da ultrassonografia de abdômen, do diagnóstico diferencial do abdômen agudo de outras causas, você quer o quê? Uma amostra de pacientes que tenham suspeitas de apendicite. São doentes que vão, né, chegam à emergência com dor, ou com dor periumbilical, irradiando para a fossa ilíaca, ou não, que tem falta de apetite, que tem febre, ou seja, esses dados podem variar, né? Mas o doente chega com dor abdominal na emergência e uma possibilidade apendicite. Sendo essa amostra que represente o diagnóstico diferencial, né? Que pode ser apendicite, pode ser uma úlcera perfurada, né? Pode ser uma ruptura na junção ileocecal, por exemplo, paciente febre, tem febre tifoide, ou seja, várias outras condições, pancreatite aguda. Então, você quer o diagnóstico, entre nessa situação do diagnóstico diferencial. É o paciente que apresenta manifestação, que é uma manifestação do doente que procura emergência. Você não quer ver o valor da ultrassonografia comparando o grupo de pacientes com apendicite e pessoas normais, né? Pessoas normais. As pessoas normais que não estão sentindo dor não fazem parte desse diagnóstico diferencial. Então, a amostra seja representativa. E você quer comparar o teste com um chamado padrão ouro. O que é o padrão ouro? O padrão ouro é algo que você diz que, idealmente, refletisse a certeza da condição. Então, se você está avaliando apendicite, você queria um padrão ouro que separasse ter apendicite e não ter apendicite com certeza. Né? Obviamente, você vai ter isso depois que o paciente evolua. Né? Ele evolua porque ele foi para a cirurgia, abriu e viu se ele tem apendicite ou não, ou o doente não foi para a cirurgia, mas ele evoluiu bem, né, com o tratamento sem ser voltado para apendicite e foi afastado do diagnóstico. Então, você quer um critério que seja um critério que defina ter ou não ter aquela condição, o chamado padrão ouro. Então, vamos aqui ver o seguinte, vamos imaginar aqui um estudo, né, de testes diagnósticos. Sempre vou pedir desculpa a você que botei o S aqui, depois esqueci de botar o S cá no diagnóstico. Em paciente com suspeita de tromboembolismo agudo, né? Vou botar aqui tromboembolismo pulmonar, faltou aqui a palavra. Qual é o valor da cintilografia de ventilação perfusão para afastar e confirmar o diagnóstico? Né? Nesse estudo, aqui no... Beijo, Babi. Chegou, Marcelo, ótimo. Na hora que quiser comentar alguma coisa, nesse estudo aqui, a geografia pulmonar, mais associada à evolução do paciente, foi o padrão ouro usado. Ok? Em outro estudo,
em pacientes atendidos em serviço de emergência com dispneia aguda, qual é o valor do peptídeo natriurético do tipo B para afastar e confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, né? Nesse caso aqui, o diagnóstico clínico de insuficiência cardíaca congestiva, como causa da dispneia, foi confirmado ou afastado por 2 cardiologistas independentes, quer dizer, eles avaliaram independentemente um do outro e cegos aos resultados do peptídeo natriurético tipo B. A cegueira aqui é importante que ele não saiba, senão o fato dele conhecer o resultado do peptídeo natriurético tipo B pode influenciar em definir se o paciente tem ou não tem insuficiência cardíaca, né? Lembre que não existe nenhum teste, algo que você faça que lhe dê certeza absoluta que o paciente tem insuficiência cardíaca. Por isso aqui é um diagnóstico clínico, né? Então teria que ter o máximo de cuidado, 2 cardiologistas experientes para analisar dados desse paciente, dados de evolução, inclusive como responder o tratamento, e para definir quem tem e quem não tem insuficiência cardíaca, para você poder avaliar o valor do peptídeo natriurético tipo B em afastar ou confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca em pacientes atendidos na emergência. Então, vamos lá. Alguma questão ou comentário até esse ponto aqui? Alguém quer comentar, perguntar, dúvidas? Ok. Então, vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos usar essa tabela aqui para a gente começar a falar de medidas de testes diagnósticos. Então, nós falamos que nós precisamos de um padrão ouro, algo que defina a presença ou ausência da doença, tá certo? E nós queremos o quê? Testar um diagnóstico. Estamos começando aqui uma situação que o diagnóstico é classificado em 2 níveis. Se convenciona que esse nível, onde existe, está indicativo de alteração, a gente chama o teste diagnóstico de positivo. E na ausência de alteração desse teste, chame ele de negativo. Ok? Então, nós vamos ter essas casas aqui, né, essas células de convergência do positivo do teste com a doença, do positivo do teste com a ausência da doença, do negativo com a presença da doença e do negativo com a ausência da doença. Ok. Então, vamos lá. Então, usando esses dados aqui, nós vamos olhar aqui qual seria a prevalência da doença aqui nesse grupo total. O grupo total tem 178 indivíduos e 75 com a doença, então 75 por 178, 0,42, e a prevalência, portanto, eu diria de que é de 42,1%. Ok. Uma outra informação, outra medida que a gente pode tirar aqui, além da prevalência, seria as odds, ou chances. Vocês já viram que as chances é uma proporção sobre o seu complemento. Então, você tem a proporção aqui, que é a prevalência, né? 0,42, se você bota em percentual, 42,1%. Então, você tem 0,4214 sobre 1 menos, porque eu estou dizendo que é um complemento, é 1 menos essa proporção. Então, eu faço essa relação aqui, então eu tenho 0,728. Então, seria uma maneira da gente determinar as chances, que é diferente da prevalência, né? A prevalência, as chances é a proporção, que seria a prevalência sobre o seu complemento. Outra maneira de olhar aqui nesses dados, as chances, seria, em vez de dividir 75 por 178, você vai dividir ter ou não ter, ter 75, não ter 103.
75 por 103, você chega a esse mesmo número aqui de 0,728. Ok? Então, nós temos aqui o que nós estamos denominando aqui da sensibilidade desse teste diagnóstico ao ser comparado com o padrão ouro. Okay? A sensibilidade aqui vai ser o percentual de testes nos indivíduos com a doença que foram corretamente classificados. Então, você tem 75 e verdadeiramente positivo, vamos chamar assim, você tem 70 de 75. Isso leva você a uma sensibilidade de 93,3%. Ok? Então, a sensibilidade tem a ver apenas com esse grupo aqui de indivíduos com a doença. E aí, pessoal, como é que eu determinaria a especificidade? Então, aqui está a sensibilidade. Ok? Eu vou para que lado? Alguém me diz aí como é que eu determino? Alguém escreva ou fale. Pode falar. Quero ouvir vocês também. Muito bem, Rondei. Os negativos para o quê? Negativo para o teste ou negativos para a doença? Você está falando? Eu acredito que você tem que dizer isso aqui. Entre os indivíduos sem a doença, dentre os negativos para o teste, quantos realmente não têm a doença? Ok. Vamos ver. Segura esse que você está dizendo aí, que está mais parecido com o que a gente vai falar depois do valor preditivo negativo, tá certo? Você está vendo? Dentre os negativos para o teste, quantos realmente não têm a doença? Ok. Mas ótimo que você se manifeste. Eu quero ver vocês participando. Então, a especificidade vai ser vista no outro slide, mas vamos colocar aqui, né? E traduzindo o que o Ronei colocou. Dentre os que não têm a doença, Suzana coloca, né? Quantos indivíduos, e a gente vai tirar o percentual, são verdadeiros negativos? Muito bem, está correto. Okay? Então, parabéns a Ronei e Suzana por terem se manifestado, né? Então, vamos lá. Então, vamos calcular. Então, o cálculo aqui, adiantando, ele vai ser 95 dividido por 103, ok? Porque 95 são negativos verdadeiros, né? Coincide aqui com não ter a doença. Então, 95 dividido por 103. Okay? Então, quando a gente está falando da especificidade, a gente tem a ver apenas com esse lado da tabela, né? Com esse lado do doença não pelo padrão ouro. Então, você vê 95 dividido por 103, 92,2%. Ok? Então, nós temos a sensibilidade e nós temos a especificidade. Está aqui o conjunto, né? Sensibilidade foi 93,3%, especificidade foi 92,2%. Então, tem esse lado vermelho aqui, foi o lado que calculou a sensibilidade, e tem esse lado verde aqui, foi o lado que calculou a especificidade. Muito bem. Vamos agora às chamadas likelihood ratio, ok? Deixa eu voltar esse slide aqui. Se eu tiver essa tabela aqui, certo? E eu quiser calcular a likelihood ratio positiva, ok? Como é que eu calcularia a likelihood ratio positiva? Vamos ver se alguém já tem um conhecimento do que é likelihood ratio, ok? O positivo do teste está aqui, né? Onde tem aqui, né? Tem esse 70, tem esse 8 aqui, né? E aqui nós temos os totais aqui nos indivíduos com a doença e os totais nos indivíduos sem a doença, tá bom?
Então, vamos lá. A likelihood ratio positiva. Você tem, nesse grupo aqui, positivo, quantos indivíduos com a doença, né? Quantos indivíduos com a doença testaram positivo? 70. Um total de 75. Vocês já estão vendo que percentual foi esse que vocês determinaram antes, foi a sensibilidade. Então, ela está aqui, 70 dividido por 75. Nesse lado agora da tabela, quem são os positivos entre os não doentes? Você repara, a likelihood ratio é positiva. De 103, são 8 indivíduos. Então, você tem 8 dividido por 103. Bom? Para que você não está fazendo o cálculo da especificidade. A especificidade é 95 por 103. Você está fazendo, na verdade, o cálculo do complemento da especificidade que nós vamos ver mais adiante. Então, 8 por 103. Então, a likelihood ratio positiva, você está dividindo, né, esse percentual de positivos entre os doentes, o percentual de positivos entre os não doentes. 0,933 dividido por 0,077, 12. Guarde esse número, que é um número que vai dizer para você muita coisa, certo? Muita coisa. A LR, vamos chamar likelihood ratio, que é um nome em inglês, mas vamos usar ele, porque é usado em todo lugar. E você pode usar, inclusive, a própria sigla LR. Likelihood ratio, você pode... em epidemiologia se usa muito o termo razão de verossimilhança, né? Mas, assim como a gente usa muito odds ratio sem muita preocupação em termos de traduzir para chances, a gente pode falar de likelihood ratio também, porque é o que você vai ler nos livros, vai ver nos artigos, vai conversar na enfermaria sobre da LR, né? Vai perguntar qual é a LR positiva desse teste, né? Vai perguntar qual é a LR negativa do teste, de forma que não tem vantagens da gente manter essa conversa usando o termo como ele é descrito na maioria dos artigos e dos livros, né? Então, calculamos a LR positiva. Vamos calcular a negativa? Ok? Então, a LR negativa está aqui, né? Já passamos aqui quais são os negativos entre os doentes, quais são os negativos entre os não doentes. Então, o denominador vai ser sempre o mesmo, que é o denominador da positiva, né? Porque o denominador da likelihood ratio positiva você usou 75, 103, a negativa também 75, 103. O que vai modificar é o numerador, que agora você vai ter os negativos entre os indivíduos com a doença é 5 sobre 75, e os negativos nos indivíduos sem a doença é 95 por 103, que vocês já devem estar identificando que é a própria especificidade, né? Dividiu e deu esse número aqui, que vocês vão ver que é um número muito interessante, que é um número bem baixinho, né? Bem baixinho, que foi a LR negativa, né? Depois, a gente vai ver para que é que vai servir você ter aquela likelihood ratio positiva tão alta, de 12, e essa negativa tão baixa, de 0,07. Vão entender isso aí, né? Então, vamos passar agora para esse slide aqui, né? Ver o que é que ele nos diz, né? Ok. Isso aqui nós já calculamos, né? Pois calculamos, isso aqui está repetido. Vamos ver aqui, certo? Está aqui o conjunto deles aqui, a likelihood ratio positiva de 12, a negativa de 0,07. Agora vamos ver o seguinte, vamos trazer novamente a sensibilidade e a especificidade aqui para o nosso cenário, né? Lembrar que a sensibilidade, nós dividimos 70 por 75, geramos 0,933. Onde é que está esse 0,933? Está aqui na LR, né? Positiva no cálculo. E a especificidade foi 0,922, né? Vamos ver onde é que está essa especificidade. Está aqui na LR negativa, né? Ok?
Então, muito bem. Ah, o que é que vem agora nesse slide? Agora, para mostrar o que seria os complementos dessas medidas. O complemento da sensibilidade, se você tem sensibilidade 70 sobre 75, o complemento da sensibilidade vai ser 5 sobre 75. Né? Por você dizer, se a sensibilidade foi 0,933, o complemento vai ser 1 menos 0,933 e vai ser 0,097. Da mesma forma, a especificidade foi 95 por 103, né? O complemento vai ser 8 por 103. Então, você tem a sensibilidade, a especificidade e tal. Quando você olha que esses 4 números estão aqui nesses cálculos, né? Você já está dizendo o seguinte, olha só, se eu sei a sensibilidade e a especificidade, né, e é o que mais mostrado nos livros, é comentado em aulas, se fala pouco em likelihood ratio, só que vocês, diferentemente dos livros, vão passar a falar bastante de likelihood ratio. E quando nós vermos a aplicação das likelihood ratio para o nosso raciocínio probabilístico, né, vocês vão ver que realmente a gente tem que destacar essas medidas. Então, se nós temos a sensibilidade e especificidade, será que a gente pode calcular em likelihood ratios? Positiva e negativa? Acho que já está dito aqui que sim. Né? Então, a likelihood ratio positiva vai ser a sensibilidade, né, sobre o complemento da especificidade. Se vocês com calma aqui olharem isso aqui, vocês vão ver aqui que 0,933 foi a sensibilidade e 0,078 foi o complemento da especificidade, que foi 12. Né? Se é likelihood ratio positivo e a sensibilidade sobre o complemento da especificidade, alguém pode me dizer, né, como seria a likelihood ratio negativa usando a sensibilidade e a especificidade? Vamos lá, ok? Esperar um pouquinho para ver vocês escreverem ou falarem. Gostaria muito de ouvir a fala de vocês, pessoal. Né? Vocês falassem também, né? Mas se estiverem tímidos, podem só escrever, né? Mas a fala será muito bem-vinda. Pronto, pronto. A turma ali já adiantou. Carlos, Marcelo, entusiasma o pessoal para falar. Quero ver, fala também. Né? Muito bem. Estou vendo ali que vocês estão batendo firme ali no chat. Né? Então, a likelihood ratio negativo seria o complemento da sensibilidade sobre a especificidade. Então, aqui o complemento 0,067 sobre a especificidade, 0,007. Muito bem. Então, vocês estão vendo que vocês subindo a sensibilidade e especificidade para um teste em 2 níveis. Lembre que nem todos os testes são em 2 níveis, pessoal. Com 2 níveis você vai ter sensibilidade e especificidade. Se for em vários níveis, você vai continuar tendo likelihood ratio, mas o cálculo vai ser através da sensibilidade e especificidade. Então, aqui nós temos, usando sensibilidade e especificidade, calculamos as likelihood ratio positivas e negativas. Ok? Então, vamos lá aos valores preditivos positivos e valor preditivo positivo e negativo. Okay? Então, aqui nós temos a mesma tabela, né? O valor preditivo positivo vai dizer, repare só, é alguma coisa diferente do que ele está falando aqui agora. Por quê? Quando eu estava calculando sensibilidade e especificidade, eu estava usando as verticais, certo? Eu estava usando as verticais. A sensibilidade é 70 por 75. A especificidade é 95 por 103. Eu estou na vertical. Quando eu falo das likelihood ratio, eu estou em 2 verticais. A positiva 70 por 75, dividido por 8 por 103. Eu não preciso dos totais. Né? A negativa é 5 por 75, dividido por 95 por 103. Então, vou nas verticais. Os valores preditivos, eu vou nas horizontais. Então, vocês, entre os positivos,
qual é o percentual de indivíduos que foram classificados corretamente com doentes. Valor preditivo positivo. Então, você tem 70 dividido por 78, que deu 89,7%. Na horizontal, um valor preditivo negativo. Entre esses 100 indivíduos, quantos corretamente foram testados e os resultados foram corretamente negativos? 95 sobre 100, 95%. Muito bem. Né? Vocês vão ver o seguinte, esses valores preditivos positivos e negativos são muito dependentes da prevalência da doença. Aí vocês vão pegar uma coisa aqui importante. Vocês vão ler artigos, né? E às vezes as pessoas até falam dessa forma, dizem, esse teste é muito bom porque tem um valor preditivo positivo alto. O valor preditivo positivo e negativo não é uma característica do teste especificamente. Ele depende da prevalência da condição. Então, quando você trabalha com raciocínio probabilístico, você quer transformar probabilidade pré em pós. Né? A sua probabilidade pré, ela nem sempre vai ser igual à prevalência da doença, porque cada paciente pode dar probabilidade diferente. Por exemplo, a prevalência da doença aqui vai ser 75 dividido por 178, foi 40 e poucos por cento. O seu paciente pode estar naquela probabilidade bastante baixa, né? Então, a probabilidade pré-teste dele é muito diferente da prevalência da doença, né? Nós vamos caminhar um pouco e ver uma situação diferente, de prevalência diferente, para a gente raciocinar com isso aqui. Alguém quer comentar aqui? Professor, então, em resumo, valor preditivo positivo seria a chance de, dado que o resultado do seu teste foi positivo, de que você realmente tem a doença, né? Isso, exato. E a negativa, dado que o teste deu negativo, a chance de você realmente não ter, né? Isso, exatamente. Muito bem. Entendi. É isso aí. Obrigado. Correto. Então, vamos ver aqui o que é que vem aqui nesse slide. Então, aqui a gente está a situação de prevalência de 42,1%, ok? Então, é essa situação que nós estamos mostrando aqui desde o início. Vamos ver o seguinte, né? Que o desenho desse estudo fosse um desenho diferente e que você, ou você estivesse usando ele numa outra tipo de população, né? E que a prevalência dessa condição, né? Ou decorrente do desenho, porque às vezes você pode ter um desenho que dê uma prevalência de 50%. Imagine que você tenha 100 indivíduos no grupo de doentes e 100 indivíduos no grupo de não doentes, né? Escolhidos de uma forma que não representa a distribuição da doença naquela população. Apenas o indivíduo pegou 50 indivíduos, 50 indivíduos, ou pegou 100 indivíduos, 100 indivíduos. Então, você vai raciocinar com os valores preditivos, positivo e negativo, para aquele tipo de prevalência, né? Se o estudo diz, olha, isso que eu estou dizendo é muito comum em artigo escrito. A conclusão é de que o teste é bom porque tem um valor preditivo ou positivo ou negativo, mas normalmente tem um valor preditivo positivo muito alto. Aí você olha e diz, não, mas eu tenho que raciocinar com a probabilidade pré-teste do paciente, né? E a prevalência nesse estudo não é a prevalência real da distribuição da doença em nenhuma população, né? Então, vamos pegar agora a situação, em vez de 42,1% de prevalência, seja em torno de 10,8%. Né? A acessibilidade vão ser mantidas as mesmas, né? E a especificidade. Né? Então, vamos lá. Então, o que vai modificar é a prevalência. Né? O que vai modificar a prevalência. Então, o que vai acontecer? Você tem agora uma distribuição diferente. Você tem aqui mantidos os mesmos 75 indivíduos, mas você, em vez de 103 indivíduos, você tem 618. Né? Mas como a acessibilidade e a especificidade foi mantida, essa distribuição aqui, 570 dividido por 618, vai dar
a mesma especificidade de 92,2%. Né? E, obviamente, que a sensibilidade é a mesma. Mas você está numa situação de prevalência agora bem menor. Então, você passa de um valor preditivo positivo de 89,7%, né? Quase 90%, para 59,3%. Né? Então, veja o quanto ele realmente é influenciado pela prevalência. Né? Se você tiver e disser que o seu paciente... meu paciente deve ter uma probabilidade de pré-teste em torno de 11%. Então, está similar essa prevalência aqui. Né? Está similar essa prevalência aqui. Então, se você dizer, se esse teste for positivo, a minha probabilidade pré-teste vai passar para em torno de 59%. Né? Se ela estiver batendo exatamente com a mesma prevalência. Então, o valor preditivo não é a qualidade do teste, não é o valor do teste. O valor preditivo não é. Quem é, nesse caso, a sensibilidade e especificidade e, particularmente, as likelihood ratio. Porque as likelihood ratio, se você chegar a dizer aqui, estiver conversando com o professor Carlos, e eu li e vi que esse teste que deu positivo no meu paciente tem uma likelihood ratio de 12. O que o professor Carlos vai dizer? Então você está dizendo para mim de que aquilo que eu estava pensando desse paciente está bem fortalecido agora essa probabilidade, porque o teste deu positivo e a likelihood ratio é muito alta, de 12. E a gente vai passar aqui umas regras para vocês, para ver o seguinte, uma LR acima de 10, de modo geral, aumenta muito a probabilidade do indivíduo da probabilidade pré-teste para pós-teste. E uma LR abaixo de 0,1 reduz bastante a probabilidade pré-teste para pós-teste. Então, vocês já estão vendo ali, quando eu falei dos resultados desse teste que eu estou colocando aqui como exemplo aqui para vocês, né? Porque o positivo deu de 12, o negativo deu de 0, se eu estou me engano, 0,08, não me engano, né? Teria que voltar. Mas foi algo, acho que foi menor do que 0,1. Então, transformar a probabilidade pré-teste em pós-teste usando likelihood ratio. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, tá a dica para prever a contribuição. Se LR for igual a 1, não vai modificar a probabilidade. Ok? Você vê, esse exame, quando ele é positivo, tem um LR igual a 1. Quando ele é negativo, tem igual a 1. Não vai ajudar em nada. Se for 5, aumenta de forma intermediária. Em torno de 10, aumenta bastante. 0,2 reduz de forma intermediária. 0,1 ou menor reduz bastante. Ok? Então, guardar esses números aqui, você tem o espelho de 10, né, de quando ele aumenta, é 0,1. Né? Se você botar 1 sobre 10, 0,1. Então, o que aumenta bastante, que é 10, 0,1 ou menor, reduz bastante. O espelho de 5 é 0,2. 1 dividido por 5, 0,2. Então, se 5 aumenta de forma intermediária, 0,2 reduz de forma intermediária. Ok, então vamos lá. Vamos aos exemplos, né? Vamos aos exemplos. Demora um pouquinho de entrar, né? Ok. Então vamos pegar esse exemplo aqui desse trabalho do Light, né? Do derrame pleural, olhando a relação de proteína na pleura, dividindo a relação proteína na pleura e no soro, se foi maior do que 0,5, se foi menor ou igual a 0,5. Então, os pacientes foram acompanhados, se ficou o que é que tinha de diagnóstico no final, se era um diagnóstico de doença exudativa, ou tipo doença inflamatória, um envolvimento de câncer, né, envolvendo, por exemplo, pleura, e que levava a muita passagem de proteína para o líquido, então tinha muita proteína no líquido, seria um exudato, ou seria um derrame pleural basicamente líquido. Tipo um paciente com aumento de pressão hidrostática, um paciente com insuficiência cardíaca, né? Poderia ter basicamente pouca proteína nesse líquido, né? Então, seria uma condição não exudativa, seria transudato em vez de exudato. Então, ele estudou isso aqui, então dividiu em relação proteína pleura-soro
pleura, soro maior do que 0,5 ou menor ou igual a 0,5 e vamos fazer essas análises aqui, né? Então, fizemos aqui e vimos o seguinte, quer dizer, a sensibilidade é em torno de 90%, aqui está o intervalo de confiança de 95%, a especificidade de 98%, a likelihood ratio positiva espetacular, 42%, né? Está aqui o intervalo de confiança de 95%, vai de 6,10, que seria intermediária, né? No limite inferior, não é nem desprezável o limite inferior, é 6,1, e o superior, algo espetacular demais, né? 295. Mas o estudo não é tão grande, né? 150 indivíduos, então a precisão da estimativa não é tão boa, mas você está tendo as estimativas pontuais aqui, chama atenção de algo, se for positivo, vai ser muito importante para confirmar a doença, e o negativo em torno de 0,1. Vocês viram, menor do que 0,1 aumenta bastante, mas está em torno de 0,1. Então vai ajudar também quando for negativo, né? As LRs mostradas aqui com seus intervalos de confiança de 95%. Né? Com cálculo feito por nós, né? Eu acho que o próprio artigo não mostra isso aí. Os intervalos de confiança. Então, LR positiva de 42,4. Opa, aqui é negativa, né, pessoal? Negativo, né? Antes de mandar, quando eu mando os slides para você, eu faço uma correção e mando os slides. 0,1. Okay? Então, como transformar a probabilidade pré e pós, usando os likelihood ratio? Inicialmente, transforme a probabilidade pré em chances. Isso você sabe fazer, né? Se você dá uma probabilidade de 30%, a chance vai ser 30 dividido por 70, né? É o complemento. Transforme as chances pré em chances pós. Como? Multiplicando as chances pela likelihood ratio. Está vendo aqui? É importante likelihood ratio. Transforme as chances pós em probabilidade pós, né? As chances pós, se você tem as chances, por exemplo, você tem como transforma chances em probabilidade? Chances dividido por 1 mais chances. Chances dividido por 1 mais chances. Né? Uma maneira rápida de você fazer essa transformação. Então, então está aqui. Vamos pegar a seguinte situação. Você avaliou o paciente e você está vendo o seguinte. Bom, o paciente tem aspectos que lembram você que ele pode ter insuficiência cardíaca, mas é um doente que vem perdendo peso, emagrecendo, com uma história que não está muito característica, se teve febre ou não teve. Então, você vai ficar na dúvida. Se o derrame pleural é pela insuficiência cardíaca, se ele tem tuberculose, se ele tem câncer, né? A história de insuficiência cardíaca não está muito característica, mas pode ser. Imaginar que você coloca esse doente numa probabilidade intermediária, né? De 40%. Tá? Naquela situação de dúvida, né? Mas você quer afastar, ou você quer ver se confirmar, você vai avaliar, por exemplo, tuberculose. Tuberculose, inclusive, é uma doença que tem cura, né? Então é importante você não perder esse diagnóstico desse paciente. Mas você colocou uma probabilidade intermediária, 40%, certo? Mas você faz a punção do líquido da pleural, quer dizer, retira líquido e você dosa proteína no sangue e no líquido pleural, né? Então, no caso de ser a relação pleura-soro ser maior do que 0,5, você vai ter LR positiva, né? 42,4. Né? Aí você tem aqui 40%, dividido 40 por 60, você tem 0,667. O que é que você vai pegar com essas chances? Você vai multiplicar pela LR, que foi 42,4, deu 28,28. A probabilidade pós vai ser as chances dividido 1 mais chances, que dá 0,966. Então, 96,6%. Você vai estar com grande confiança que esse paciente deve continuar a investigação para que ele possa ter ou tuberculose, ou um tumor, né? Invadindo a pleura e dando exudação, tal, né?
pelo aumento tão marcante dessa probabilidade de 40% para 96,6%. Né? Quantas vezes um doente, às vezes, muito grave, febril, tal, você faz tudo o que você tem que fazer, por exemplo, para avaliar a tuberculose, né? E você, muitas vezes, começa o tratamento para tuberculose porque demora muito de você ter essa confirmação. Né? Você vai fazer a biópsia de pleura, vai mandar para a anatomia patológica, mas você vai esperar a cultura, né? E se demorar 2 semanas de você ter esse resultado, você vai começar o tratamento para o doente bem mais grave. Mas você não para nesse paciente. Você não faz fechamento precoce, né? Porque o paciente pode ter outras doenças, o paciente pode ter câncer, né? O paciente pode, tudo vir negativo para a tuberculose, você vai suspender esse tratamento, não vai ficar tratando o paciente quando ele, na verdade, tem uma outra condição que explique, né, esse diagnóstico. Né? Então, todo cuidado para fechamento precoce. Né? Você tem que ter um cuidado para o doente não morrer sem o tratamento, mas você não pode dizer que já chegou o diagnóstico desse paciente com absoluta certeza. Diga aí, Carlos, eu imagino na sua prática aí, da enfermaria, né, lá na 2D e também na sua prática de câncer, você encontra condições muito assim, não? Professor. Não, a gente, na parte oncológica, isso acaba acontecendo bastante para ajudar na avaliação dos testes diagnósticos. Né? A gente tem, por exemplo, testes como PET-CT para avaliar pacientes que têm nódulo pulmonar, ou tomografia de alta resolução. Então, a gente acaba tendo... Isso é bem comum e difícil de você procurar com tanto detalhe como você está colocando nos papers. Né? Os papers acabam colocando um número seco ali. E se você não lembrar que existe a probabilidade pré-teste, aí se você calcular as chances pós, o número às vezes fica muito vago e você pode tirar conclusões que não são tão eficientes. Né? Às vezes um likelihood ratio, se você não tem uma probabilidade pré-teste boa, ele não vai dar um número bom para você confiar naquele resultado, que é o que a gente lida muito na parte de oncologia e até dessas infecciosas mesmo, como o senhor está colocando. Pois é, e é interessante, todos esses testes que você está colocando, a gente ter também a informação sobre as LR, né? Porque se você tem, por exemplo, praticamente está caminhando para o câncer ou para a tuberculose, e se você tiver um teste para tuberculose, que esse teste, a depender de qual é a LR ele sendo positivo, né? Você pode quase que chegar a afastar ou confirmar a doença, né? Agora, a gente tem lá na enfermaria, né, da 2D, é um local, a gente conversa muito lá, Dimitri, você e eu tenho entusiasmado isso, a gente falar sobre LR, né? Isso. Aí a gente fala muito. Aí, como é? Pergunta para o residente, e a LR? Porque essa conversa está ficando cada vez mais comum, mas não é tão frequente no passado, não é? As pessoas falavam de sensibilidade de tanto. A gente vai mostrar exemplo aqui. A sensibilidade pode ser alta, mas o teste pode não dizer muita coisa, porque vai depender da especificidade também. Quer dizer, a LR vai dizer muito mais. É um número tão assim, se você fala da LR, se o teste for positivo for de 15, você não precisa falar de sensibilidade e especificidade. Quer dizer, é algo bem objetivo, né, Carlos? E se você fala que a LR, se o teste for negativo, for de 0,08, puxa, você está dizendo tudo, né? Tudo, é uma questão de mudança da forma como a gente coloca as coisas, coloca o conhecimento. Não vai usar, esse teste é muito bom porque o valor preditivo positivo é de 80%. Ora, mas isso vai depender da probabilidade pré-teste, né? Então, não é o valor preditivo positivo. Né? Vamos falar de LRs, né? E se falar de sensibilidade e especificidade, tudo bem, mas eu acho que tem que ter essa coisa mental de saber transformar a sensibilidade e especificidade, o conjunto disso, em LRs. Né? Então, vamos lá. Isso quando a gente fala de teste em 2 níveis. Se o teste for negativo, ou seja, a relação pleura-soro for menor ou igual a 0,5, você vai raciocinar com LR de 0,1, né? Que foi do teste negativo. Então, aqui estão as chances pré, né? Você transformou, em vez de multiplicar por aquele número de 40 e tantos, você vai multiplicar por 0,1. Então, vai passar para 0,0667. A probabilidade pós vai ser a chance dividido por 1 mais chances, né? Ou odds, 1 mais odds,
aí você vai passar para 6,3%. Você reduziu de 40% para 6,3%. Então, isso enquanto você espera outros resultados, etc. e tal, se vierem negativos também, vai praticamente afastar que isso aqui seja um exudato, né? Então, você vai fortalecer a sua suspeita de insuficiência cardíaca, né? Insuficiência cardíaca com um caso desse derrame pleural. Né? E aí, essa altura, você está vendo que o doente já melhorou com diurético, né? Que o doente já melhorou com o tratamento da insuficiência cardíaca, você fica tranquilo. Né? O doente evolui, melhora, dá alta, acompanha no ambulatório, né? Porque toda evolução desse paciente foi compatível com insuficiência cardíaca, com o tratamento. Se você tivesse BNP, etc., ainda podia ter uma confirmação maior de que esse paciente não teria a condição. Né? E aí? Bem, veja só. É importante você entender e saber como usar esses dados. Se você tem o seu celular, certo? Está aqui no celular. Se você tem um celular, você pode baixar alguns aplicativos. Tem tanto aplicativo, o importante é saber as medidas e como usar as medidas, né? Porque não precisa muita coisa, porque, como a gente está dizendo aqui, você não precisa nem fazer todos esses cálculos, que você disse LR é de 20 e sua probabilidade pré-teste é de 40%, está muito claro, né? O cálculo disso não é tão complexo, né? Porque se você botou uma probabilidade pré-teste de 40%, você já sabe que você vai dividir 40 por 60, né? Se a LR é de 20, você vai multiplicar 20 vezes 40, né? Dividir por 60. Aí você vai ter as chances pós-teste, né? E se você tem as chances, você divide chances por 1 mais as chances. Quer dizer, mentalmente se pode fazer isso, mas não teria tanta necessidade, porque o impacto que você vai ter de uma LR de 20 já é tão grande de que você já está vendo que você vai caminhar lá para cima para uma probabilidade muito mais elevada, né? E você tem aqui, quer dizer, aí vai dar para você ver, mas está no celular, tem o Medicalc, e no Medicalc, eu tenho aqui no iPhone, né? E você escolhe aqui, Evidence-Based Medicine. Ou se tiver em português, medicina baseada em evidências, certo? Depende como o seu celular tiver, se tiver configurado, para que língua está configurado. Aqui eu pedi aqui, e aqui eu pedi pós-teste probability. Probabilidade pós-teste, né? Probabilidade pós-teste. Então, olha como é prático, né? Porque se o seu teste deu positivo, né? Você tem aqui probabilidade pré-teste de 40%, a likelihood ratio de 42,4%, você aumentou para 96,6%, certo? Então, foi o que a gente conseguiu lá, fazendo isso manualmente, vamos dizer assim, né? Ou com a calculadora, tal. E se for 0,1, que seria o negativo, você vai botar aqui pré-teste 40%. E é likelihood rate 0,1. Você passa de 40% para 6,3%. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Aí você diz, bom, mas essa medida ela tem precisão, né? Porque o intervalo de confiança de 95% vai de 6,1 para esse número fantástico aqui, que eu não vou nem considerar, né? Porque aí, pela imprecisão da estimativa, vai em quase 300. Mas eu posso usar esse valor aqui de 6,1, seria o mais pessimista, vamos dizer assim. Mas você passaria de 40%, se a 6, likelihood ratio seria de 6,1, você passaria para 80%. De qualquer maneira, você aumentou de 40% para 80%. Né? Isso no conjunto que você vai solicitar novos dados, você pode caminhar para fechar o diagnóstico, mesmo você pensando de uma forma não tão otimista, digamos assim, mais pessimista, né? Porque já que essa estimativa não é tão precisa, né?
Likelihood Rate para teste categorizado em mais de 2 níveis. Então, a gente está olhando teste classificado em 2 níveis. Mas você pode ter a ferritina, por exemplo, para o diagnóstico de anemia ferropriva, classificado em vários níveis por micrograma por litro, menor do que 15, 15 a 34, aí vai, pam, 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 pam. E aí você tem um padrão ouro, né? Sim ou não, tal, né? Então, esse estudo aqui, 809 indivíduos no grupo sem anemia, com anemia e 1.770 sem anemia. Bom, aí acaba a conversa de sensibilidade e especificidade, porque para conversar de sensibilidade e especificidade, você vai ter que definir um ponto de corte, quando, na verdade, seu paciente está nesse nível de 15 a 34, você quer saber o quanto esse nível de 15 a 34 ajuda. Ou se o paciente tem menor do que 15, o quanto menor do que 15 ajuda, certo? Então, vamos ver aqui como a gente calcula aqui. Para esse nível aqui, os denominadores serão sempre esse aqui, 809 para anemia ferropriva, sim, 1.770 para anemia ferropriva, não. Então, vamos calcular só esses 2 níveis aqui, certo? Porque aí vocês entendem o restante. Menor do que 15. Você dividiu 474 por 809. Deu aqui, 0,58591. Depois, nessa coluna aqui, indivíduos que o padrão ouro não mostrou anemia ferropriva. Você tem 20 nesse nível, dividido por 1.770, 0,113. Vamos ver esse nível aqui. Eu peguei 2 níveis apenas para servir de exemplo. Você tem aqui 48 dividido por 809, tem esse resultado, 1.332 dividido por 1.770, tem o resultado. Está aqui uma coluna esperando resultados aqui para as likelihood ratio. As likelihood ratio vão ser as divisões dessa proporção do sim com não. Vai colocar aqui as LRs para cada um desses níveis aqui. Então, quando testa em vários níveis, você vai ter likelihood ratio para cada nível, né? E não escolher um ponto de corte para dizer acima disso é positivo, abaixo disso é negativo, né? Obviamente que a limitação de estudos dessa natureza é ter tamanhos amostrais grandes para que você possa ter um bom número de indivíduos em cada uma dessas células aqui. Então, aí você vai aqui e já calcula que as LR aqui foi 51,85 para esse nível menor do que 15. Então, se o indivíduo tiver menor do que 15, isso vai aumentar e muito a probabilidade pré para pós, né, de anemia ferropriva. E se tiver maior ou igual a 95, vai ser 0,079. Vai reduzir bastante a probabilidade, né, de que ele tenha a anemia por deficiência de ferro. Vamos aqui ver o que é que vem aqui agora. Bom, aqui já tem todas as LRs calculadas e os intervalos de confiança de 95%. Você está vendo que um valor que vier de 35 a 64, a LR vai ser em torno de 1. Praticamente o que você pensou vai continuar pensando, porque não vai mudar praticamente nada, não ajuda em nada, né? Esses extremos aqui ajudam bastante a aumentar ou a reduzir a probabilidade de anemia ferropriva, e você tem esses valores intermediários. Se tiver entre 15 e 34, é intermediário, 4,85 em torno de 5. E 0, então, intermediário para subir a probabilidade. E 0,89 é intermediário para reduzir a probabilidade. Okay? Então, uma pergunta para vocês aqui. Vou ver se alguém escreve aqui no chat. Vamos ver, viu? Senão eu mesmo respondo. Mas eu não quero responder as coisas. Eu quero que você responda. Um teste tem sensibilidade de 80% e especificidade de 20% para uma doença da lista de diagnóstico diferencial. Comente sobre o valor do teste para afirmar ou excluir a doença. Alguém, por favor, coloque ali no chat o que é que você acha. Esse teste vai ajudar em quê ou não vai ajudar? Vai ajudar ou não vai ajudar? Ficarei muito satisfeito se alguém responder. Okay? Vou esperar um pouco. Começou? Pode falar aqui no áudio? Pode, claro. Estou entusiasmando vocês a falar. Diga, Rodrigo.
Eu acredito que com um teste como ele tem uma boa sensibilidade, ele seria capaz de, quando ele negativar, ele seria bom para excluir a doença. Mas ele Certo. tem uma baixa especificidade, ele não seria capaz de afirmar de fato se o paciente tem ou não a doença. Então, você acha que ele vai ajudar de alguma forma? Isso ele Eu, ach- ajudaria a excluir. Hum. eu achei, deu. Eu não lembro qual Diga, é o nome desse Rodrigo. negócio, mas deu. Quando você faz aquele negócio de sensibilidade sobre o complemento da especificidade, deu Sim. 1. E quando você faz o complemento da sensibilidade sobre especificidade, também deu 1. Então esse teste Exato. chega a ter algum valor ou valor nulo? Porque 1, No, pra mim, é valor Diga. nulo. Valor nulo. Tá bom. Então, eu acho que. Não, eu concordo com você, mas não desprezo o comentário anterior. Porque o comentário anterior foi um comentário seguinte: se o teste tem uma alta sensibilidade, ele tem uma capacidade de afastar a doença, né, se ele é negativo. Não é incorreto. Se o teste tem alta especificidade, ele tem uma capacidade de afirmar a doença se ele é positivo. Mas o que o Rodrigo está dizendo é que esse teste tem uma sensibilidade de 80, mas a especificidade é 20. Quer dizer, vamos ver o que vai acontecer, o que acontece. Ele já chamou atenção, ele já disse o que vai acontecer com esse teste, porque ele raciocinou com likelihood ratio. Então ele não vai ser traído quando você raciocina com likelihood ratio. Você está vendo a importância? Então, olha aqui, você botou aqui, esse teste aqui, você tem 80 divididos em 100, 80%. Você tem 160 em 200. O complemento da especificidade é 80% também. A especificidade é 40 sobre 200, né? Mas o seu complemento, né, vai ser a mesma proporção da sensibilidade. Então, quando você faz essa divisão, né, exatamente o que o Rodrigo falou, você vai fazer 80% dividido por 80% é igual a 1. E 20% dividido por 20% é igual a 1. Então, as LR positivas e negativas serão 1. Se as LRs ambas são 1, tem esse valor 1, você não vai mudar nada. Se a sua probabilidade pré-teste for de 40%, você multiplica, dá 40% após. Se for 20%, você multiplica, dá 20%. Marcelo queria comentar alguma coisa. Não, eu achei interessante você ter colocado uma prevalência aí de 30%, 33%, né? Porque aí você vê que se você fizer um teste, né, 200 testes, 160 deles vão dar positivos quando o paciente não tem a doença, né? Então, a utilidade dele, assim, é bem... não existe, né, utilidade desse teste, né? Se você raciocinar em likelihood ratio, né? Pois é. Praticamente você está jogando uma moeda para cima e não sabe se o paciente vai ter ou não a doença, né? Mas vocês concordam, vocês todos, que de modo geral, o que a gente ouve é as pessoas dizerem que o teste tem uma alta sensibilidade, sem raciocinarem com os likelihood ratio, porque aqui a gente está botando um exemplo que dá exatamente igual a 1, mas pode ter situações em que são próximos a 1. Porque se você tiver 80% e 20% de sensibilidade e 25% de especificidade, vai ser próximo a 1 também, certo? Então, né, se a gente raciocina e joga a coisa, o teste é altamente sensível, e não raciocina com likelihood ratio, a gente vai sempre cair nessa armadilha. O problema é que o teste ele nunca vai ter apenas a sensibilidade e apenas a especificidade, né? Ele vai ter sempre os dois. Então, agora likelihood ratio você pode ter se o teste tiver vários níveis, né? Você pode ter até mais do que 2, né? Necessariamente. Então, exatamente. Muito bem. Então vamos lá, estamos caminhando para o final, né? Então nós temos aqui comentários finais, certo? Comentários finais. Tanto o reconhecimento de padrões e probabilidades fazem parte do diagnóstico diferencial, né? Você tem situações que o reconhecimento de padrão é muito, muito claro. Vocês foram responderam aí no chat, né, as duas situações, os dois exemplos que eu coloquei. Vocês disseram, acho que aqui o diagnóstico deve ser esse e tal, né? Mas você tem situações que você tem um padrão que chama atenção, mas você tem que raciocinar mais probabilisticamente. Você pode despinar com os esforços e você salta os olhos, pensei em insuficiência cardíaca, inicialmente. Está correto, porque você
aprendeu, e você vê os seus pacientes que chegam dessa forma, que cansa quando anda, cansa, etc. Tal, frequentemente tem insuficiência cardíaca, mas tem um paciente também que tem a doença pulmonar, tem pacientes que estão profundamente anêmicos, né? Então estão cansando daqui para ali, né? Então, não lhe dá. É um padrão que faz lembrar, mas você tem que raciocinar probabilisticamente. Cuidados devem ser tomados para você evitar fechamento prematuro do diagnóstico. A gente viu que isso acontece na prática, não acontece só com novatos, acontece com indivíduo experiente, e cuidados devem ser tomados para isso. O problema clínico é o passo inicial da elaboração do diagnóstico, né? Então, a gente colocou o problema como certeza, né? Se a gente vai dizer que a doença é o problema, é porque a doença está diagnosticada com certeza. Então, se não está, a gente tem que ficar no nível anterior da febre prolongada e não afirmar que o paciente tem salmonelose, sepsema prolongada, que você vai ter que ter a hemocultura para você afirmar isso aí. A laqueose do eixo é um passo adiante da sensibilidade e especificidade, né? Para identificar a capacidade do teste para afirmar ou afastar uma doença. Se soubermos a sensibilidade e a especificidade, podemos calcular as LRs, que são mais informativas, e likelihood ratio pode ser usado, ou usada, né? Eu geralmente uso a likelihood ratio no feminino, né? Mas tudo bem, pode ser usada para testes classificados em 2 níveis e mais de 2 níveis também, tá certo? Então vamos lá. Acho que algumas coisas eu procurei passar para vocês aqui, talvez algumas coisas que a gente vê em artigos, vê às vezes nas nossas conversas, dá muita ênfase a valor preditivo positivo, né? Quando sem raciocinar que aquilo dali vem de que tipo de que estudo, qual foi a prevalência nesse estudo. Isso aí corresponde à nossa probabilidade pré-teste? Às vezes sim, às vezes não, né? Então, se a gente raciocina com esse likelihood ratio e a gente raciocina probabilisticamente em transformar a probabilidade pré para pós, é uma forma mais adequada de fazer. Depois passar, quer dizer, reduzir essa ênfase valor preditivo, positivo e negativo, e aumentar a ênfase em likelihood ratio. Não se preocupe em usar o termo em inglês, porque todo mundo fala assim, vai se entender, você vai ler e vai encontrar esse termo. Agora, é bom saber as traduções, porque você não sei também acontecer numa prova de residência, tal, e, né? Mas você tem esse cuidado. Outra coisa é o seguinte, você, likelihood ratio, tem que ver, você vai ler, e likelihood ratio também é um teste estatístico, mas quando você está vendo que o artigo é sobre teste diagnóstico, essa likelihood ratio se refere a likelihood ratio de teste diagnóstico, né? Ter esse cuidado de o termo aparecer e não ser necessariamente em relação a teste diagnóstico. Bom, ainda eu deixaria para algum comentário que tiver, alguma pergunta, algum comentário final de algum estudante, de Carlos, de Marcelo. Fica aí um pouco de tempo aí, de 1 ou 2 minutos aí para a gente encerrar. Se não tiver nenhum comentário, eu encerro. Ok? Acho que nenhum comentário não, professor. Acho que o senhor colocou nos comentários finais é a ideia que tem que ficar. Agradecer pela aula novamente. Discussão muito boa. E eu vejo, sou testemunho, o quanto que o senhor luta com essa questão do PPR na enfermaria, pensar em likelihood ratio, não ficar só na coisa da sensibilidade e especificidade, porque acho que aí é o caminho que a gente ajuda no encaminhamento diagnóstico dos nossos pacientes aqui no hospital, né? Então, peço que os alunos realmente estudem bastante e lembrem desses conceitos para colocar em prática e facilitar o diagnóstico na enfermaria. E também na vida deles, né, como um todo. Com certeza. Ok, pessoal. Então, ficamos por aí. Até mais, né? Nos encontraremos lá no e-mail e no Moodle. Abraço, professor. Excelente aula. Obrigado, Rodrigo. E obrigado pela participação sua.
entusiasmando vocês a participarem. Vamos ver se na próxima aula aí vamos ter aí pelo menos uns 20 participando.